Senhoras e senhores, começamos agora mais um Avelcast e hoje uma transmissão muito especial. Tenho convidado o Marcelo Cincão, CEO da Avel, e particularmente meu grande amigo, para hoje contar histórias do início da XP, carreira profissional, formação da Avel e também o atual momento da nossa Bolsa Brasileira. Cincão, muito bem-vindo. Um privilégio ter conosco aqui para bater um papo hoje. Fala, parceiro. Grande Casa Grande. E aí? O que a gente fala nessa hora, né, cara? Pois é. Mas muito bonito aqui nosso estúdio, né? Para situar quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo, Cincão não tinha sequer visitado ainda o nosso estúdio, então estreia dele aqui, o que pra gente é um privilégio. Mas, Cinco, quero ouvir de ti. Pra gente, tu é uma enorme referência, todo mundo sabe disso, mas pra quem nos assiste, pra quem nos ouve, pros nossos clientes e futuros clientes, é muito legal a gente trazer um pouco da tua história no mercado financeiro, né, que se confunde também com a história da XP, com a criação da XP e todo esse desenrolar que hoje é um grande nome, o principal nome do mercado financeiro enquanto instituição. Então eu queria ouvir um pouco de ti, dos primórdios do Cincão lá atrás e como é que foi essa carreira que se transformou em realmente aí uma carreira muito exitosa. Legal, boa. Tem tanta coisa legal para falar, tem tanta coisa não tão legal para falar, mas vamos tentar se achar no meio do caminho. Vamos tentar aqui, filtrar. Vamos tentar filtrar. Mas rapidamente eu fui jogador de futebol profissional aqui, segui jogar segunda divisão do nosso estadual aqui pelo Zequinha, São José, querido São José. Eu cursei administração na PUC, não acabei, tive que acabar largando no meio do caminho. E eu comecei na XP aqui logo no início. Eu acho que esse negócio de largar a faculdade é coisa dos grandes gênios, né? A gente tem alguns outros exemplos aí que... Eu gosto de pensar isso, é isso que eu digo, né? Mas foi briga em casa, tá? Foi difícil isso aí, né? Foi briga. Mas tudo bem, né? Não ter o quadrinho de toga ali machucou lá em casa, mãe e pai, mas... Sim. Mas é isso aí. E eu lembro que começamos na XP lá no início, com o Benchimol, com o Maisonave, enfim, com a turma. E é muito louco pensar no que se transformou hoje, né? Sim. Completamente, é tudo muito estranho. Acho que isso foi 2005, então a gente está falando de, 18 anos atrás. E primeira festa de empresa era no salão de festas com 10, 15, 20 pessoas, sei lá eu quantas pessoas tinha, numa sala pequena. E agora a XP é o que é. E muito parecido com a Avel, né? Que no fim do dia a gente começou aqui em 2019 com, acho que é a mesma festa de salão de festas, e hoje a gente está com quase 500 pessoas, né? Então, a gente está revivendo o passado. Isso é tudo muito, muito surreal aí, né? Sim. Eu acho que é muito legal a gente trazer justamente essas duas histórias, que, querendo ou não, uma serve de espelho para a outra, né? A Avel, ela não deixa de trazer muito as raízes da XP, mas quando tu, obviamente, foi o grande idealizador, junto com o Fernando Pisa, junto com o Baggio também, né? Essa tríade de sucesso que a gente tem aqui e tem o privilégio de poder aprender todos os dias. Mas quando tu idealizou a Avel e pensou em trazer e montar uma operação, obviamente para não ser mais do mesmo, quais foram as tuas premissas, os pilares que tu decidiu para a nossa operação? Legal. Deixa eu trazer um pouco de contexto também. Lá na XP, enfim, a gente começou em Porto Alegre, depois foi para o Rio de Janeiro, enfim, quando comprou corretora. E eu trabalhei com fusões e aquisições de empresas também. E na XP, especialmente, fui assessor, fui líder sala de clientes, fui especialista de derivativos lá, fui head de derivativos lá. E aconteceu depois de alguns anos eu trabalhei com fusões e aquisições, como eu falei antes. E lá em 2018, 2019, o cara tem que pensar, no mercado, tentando pensar com a cabeça daquele ano, né? No mercado, aqui em Porto Alegre, por exemplo, ou enfim, em São Paulo, existia um mercado bem consolidado. Sim. Então, o que tu vai entrar e fazer de diferente? A gente sempre diz, eu vou botar mais um restaurante num lugar cheio de restaurantes, o que nós vamos fazer de diferente? E aí eu acho que essa lógica aí do marketing digital começou como um dos nossos diferenciais, né? Que na época foi bem... Assim, não se acreditava que poderia ter essa... Enfim, era um negócio muito mais porta a porta, muito mais old school, como a gente brinca, né? E de repente esse negócio de marketing digital, mas ninguém vai confiar em ti através de uma câmera. Sim. Essa era a tese, essa era a premissa. Sim. E quando a gente conseguiu quebrar isso, eu acho que veio o Covid e acelerou esse processo.
felizmente acertamos a mão aí, deu... Tem uma história de bastidor que eu quero que tu nos conte. Eu tenho certeza que essa pessoa está nos assistindo. Chama-se Fernando Pisa. Eu quero que tu conte pra gente como é que foi esse convite pra... Pô, Pisa, tive uma ideia aqui, tô com um projeto e eu quero que tu embarque nessa comigo. Eu sei por cima, eu queria que tu contasse pra que a gente pudesse trazer à tona aí, porque é uma baita história. Porque as pessoas que não conhecem o Fernando, ele é um lord inglês, né? Exato. E aqui nós, né, fomos mais crescidos na rua aqui, né? E, pô, eu tinha que chamar esse cara, pô, super metódico, inteligente, CEO de startup. Visionário para entrar no barco aí sem muito fundamento aí, né? Sem muita estrutura, né? Aí foi um processo longo de convencimento aí, né? Não foi muito fácil, né? A gente já tinha trabalhado junto em várias oportunidades. Inclusive na XP. Inclusive na XP, exatamente. Eu chamei ele para... A gente jogava futebol junto aí na Várzea e eu chamei ele para trabalhar na XP na época, e agora não foi diferente. De novo, a história continua, é a mesma coisa. Eu chamei ele para trabalhar na XP e depois o passado não se repete, mas ele rima, né? Ele vai se enfim, se multiplicando, digamos assim. É legal. E aí, cara, então, de novo, né, eu brinco, né, tem algumas pessoas, o estilo brincalhão funciona com algumas pessoas, o estilo mais sério funciona com outras, né, e o Pisa em especial era difícil, né, pô, o cara tava lá, ele tinha uma startup na área de saúde. Legal. Então eu já tinha passado, acho que até tava conversando com investidores para receber aporte na empresa. E foi difícil aí no fim do dia trazer ele para o projeto e mostrar esse projeto, mas eu acho que o apelo emocional foi o que pegou ele. Não, meu, vamos lá que tem coisa para a gente fazer junto de novo aqui. Eu acho que a gente ainda não escreveu a nossa história do jeito que deveria. A gente era parceiro, jogava futebol junto na Várzea, nós éramos 2 volantes ali, então, enfim... Parceiro de batalha há longo tempo já. Há longo tempo. E tava faltando, né? Não sei se a gente ganhou aquele campeonato na Várzea, que eu acho que faltou um caneco lá, mas assim, faltava aí um sucesso aí para nossa carreira, eu acho que... Pô, trocaram o caneco da Várzea por uma baita empresa, então acho que foi uma troca justa. Acho que foi uma troca justa, mas a Várzea era difícil, cara, pô. Mas sabe que gosto muito de ler e casualmente li o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, e esse final de semana que passou, eu tava ouvindo o podcast dele com o Joel J, e ele fala muito que o caráter se molda dentro de quadra, né? Então, tu conhecer a pessoa dentro de quadra, dentro do campo, enfim, usando o esporte como uma referência, tu consegue ter aquilo como uma métrica para a vida, né? E tendo o Pisa como um grande parceiro de jogo, de outras caminhadas, com certeza te deu um embasamento que tu precisava para convidar ele para o negócio. Sabe que a gente fala do esporte, né? Então, assim, pelo menos no futebol aí que todo mundo tá mais acostumado. Cara, sabe o meio campo ali, o meia, que ele perde a bola e bota a mão na cintura? Já te diz muito da pessoa. E tem outro cara que perde a bola também, mas sai correndo atrás que nem um louco, né? O atacante que volta até a zaga para ajudar, né? Eu acho que isso fala um pouquinho também do perfil das pessoas, da competitividade, esporte e equipe, enfim, eu acho que o esporte nos ensina bastante coisa e ajuda a identificar caráter aí, né? Pô, isso sem dúvida. E Cincão, a gente hoje, dentro do mercado financeiro, busca fazer o diferente, busca entregar mais valor e de uma forma mais dinâmica, mais rápida e mais proativa, né? Então, assim, tu comentou sobre a pandemia e como, na tua opinião, a pandemia ajudou a trazer uma propulsão, ajudou a acelerar o processo da Avion? Legal, assim, comentando basicamente que a gente estava com essa estrutura, com esse modelo de negócios de fazer algo digital, certo, diferente, por Zoom. Mas naquela época, não sei se as pessoas conheciam o Zoom, né? Sim. Então, com certeza existiu uma certa, digamos, uma resistência à videochamada e tudo. Uhum. E quando a pandemia veio, todo mundo se viu obrigado a fazer videochamada. Até as pessoas de mais idade, que por vezes eram mais resistentes, não, vou pessoalmente, tudo. Só que eles foram obrigados a fazer isso, né, por forças maiores. E aí a gente já fazia isso com nossa naturalidade. Então acho que foi esse o impulso que, quando eu estava me referindo à pandemia, que eu acho que nos ajudou bastante, né? E tem uma coisa bem legal aqui na Avion, quando a gente conversa com o pessoal, porque eu entendo que às vezes assim, a gente viu umas fases do mercado, tá? Primeiro a XP chegou e começou a ser o shopping financeiro e os bancos estavam lá, não tinham produtos.
Acho que agora cada vez mais o produto está virando commodity e cada vez mais a gente está focando em relacionamento, né? E é super legal, porque hoje de manhã, 7h30 da manhã, teve um treinamento bem técnico sobre os setores da economia e tudo mais. E eu acho que isso é super bacana. Quando a gente consegue aliar o comercial com a parte técnica, eu acho que é assim que a gente consegue agregar o maior valor para o nosso cliente, né? Sim. Porque, eu fiquei muito feliz em ver o treinamento hoje. Porra, cara, mas isso aqui é foda. O nível tá alto. Não, o nível tá alto, a régua tá alta, difícil de fazer isso aqui. Então, pegando business case, case de Harvard, do que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90, a gente está tentando trazer para cá e estudar. E, de alguma forma, ver como isso pode, enfim, isso pode trazer algum ensinamento, algum ponto que a gente possa trazer para os nossos clientes. Então, legal, Perfeito. acho que passa... Eu acho que um grande ponto, e até trazendo Harvard como um conceito, eu li há um tempo atrás um livro que chama-se O Jeito Harvard de Ser Feliz, escrito por uma psicóloga, e ela casualmente relata, né, em relação à felicidade das pessoas. Muitas vezes a gente vincula a felicidade a um momento, né? Quando isso acontecer, quando eu tiver determinado bem material, e não foca tanto no processo. Eu acho que talvez esse seja um grande ganha-jogo da nossa operação. Além de buscar uma capacitação técnica, comercial, atendimento do cliente como pilar principal, a gente foca muito no nosso processo, em constantemente estar aprimorando, em formar pessoas melhores e assim manter o nível de excelência, né? E isso obviamente não se constrói ali com aquelas básicas 8 horas por dia. Então, sendo muito direto com quem nos escuta, com quem nos assiste, talvez o grande diferencial, além de toda a bagagem e de toda a história por trás da tríade que a gente tem na figura do Cincão, do Pisa e do Bajo, que trazem toda a experiência e a XP como um modelo, a gente trabalha muito mais do que a grande maioria do mercado, né? Eu brinco com os clientes que a gente não tem o famoso horário de banco, que por vezes é muito cômodo e de acordo com a rotina do cliente acaba não atendendo. Pô, o cara é médico, o cara tá num plantão, o cara só consegue falar às 8 da noite, ou só consegue falar às 7 da manhã. Ele não vai conseguir ter contato com alguém do banco que vai poder ajudar ele, ou um especialista de fato. Então acho que nesse ponto a gente consegue estar realmente agregando. E aí aquela questão do ativo financeiro, ele cada vez realmente vai virando aí mais do mesmo, né? Tu vai conseguir numa instituição YXZ, acaba sendo commodity. E tu sabe, né, Casa, que é legal, a gente sempre fala, né? Todo mundo que já teve suas experiências de trabalho, enfim, de vida. E como é triste chegar no domingo e tem que trabalhar amanhã. Amanhã é segunda-feira, tem uma reunião. Como é triste isso. E esse é um sentimento que é muito legal, que tu querer ir pro escritório. Eu acho, isso é sensacional. Tá de férias ali, tu já não aguenta mais. Tá uma semana já meu Deus, legal, bacana, ótimo, mas tu quer voltar. Eu acho que esse sentimento é muito legal, de ter um ambiente bom, que as pessoas querem realmente estar lá. E faz parte da nossa vida. A gente passa aquela velha máxima, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Tem um conceito comportamental que chama determinismo de meio, né? A gente é influenciado pelo meio que a gente tá. Pô, eu tô no escritório, eu tô vendo todo mundo dar o máximo. Pô, aquilo ali me contagia, né? Então a gente tem aí alguns processos, voltando aí ao que eu tava comentando, que de fato nos impulsionam, né? E pegando outros modelos que a gente usa até para aprender e usar como muitas vezes espelho, hoje a gente vê que a gente tem alguns gatilhos de diferenciais que nos colocam de fato no rumo certo, né? E fazer com que, mesmo em momentos mais lateralizados de mercado ou difíceis mesmo, a gente consiga seguir aí o rumo do crescimento. E sim, que eu até te pergunto, né? Obviamente a gente está trazendo um pouco dos bastidores e da história do escritório por quem de fato escreveu ela. Mas quem nos escuta quer entender um pouco, a gente falou sobre ciclos, né? Não só da XP, como da Avel, do mercado financeiro como um todo. Quando a gente olha hoje para as empresas, e aí eu vou deixar esse conceito bem abrangente. Para o nosso mercado, para a nossa bolsa, hoje o momento está realmente um ponto de interrogação, não só falando de Brasil como de mundo. Mas a gente enxerga também uma oportunidade, aquela velha história, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. O que tu, como um especialista, como de fato um grande nome pra gente do mercado e mais especificamente da renda variável, avalia do nosso mercado atualmente, com todas essas mudanças que a gente teve de uns tempos pra cá? Boa. Cara, acho que, como todo mundo sabe, o mercado é muito difícil de prever, a gente sempre brinca que ninguém tem bola de cristal.
Tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o que a gente diz agora, por exemplo? Pô, a bolsa está 100 mil pontos agora, enquanto a gente está falando. Cara, assim, não tenho o menor medo de dizer que quem comprar a bolsa agora vai ganhar dinheiro. Obviamente que eu não sei se mês que vem não vai estar 90, vai estar 80, isso pode acontecer, óbvio. Mas tenho a maior tranquilidade de dizer isso. Puta, a história, de novo, rima, se repete, a gente falou de muitas coisas aqui. Pô, eu lembro de 2008, como foi difícil, pô, depois teve pandemia, enfim, tem alguns ciclos, aí teve 2003, quando a época também era questão de Lula. E assim, é complicado e a gente tem que tentar entender um pouco como é que é a cabeça das pessoas, né? É engraçado, eu dava esse exemplo, agora vou tentar atualizar esse exemplo. A bolsa 130 mil pontos, que esteve agora, sei lá quantos meses atrás, tinha fila para comprar renda variável, para saber de bolsa, enfim. A bolsa 90 e poucos mil que bateu, acho que há 2 semanas atrás, ninguém quer saber. Então é a lógica inversa do que deveria ser feito. Então, abaixo de 100 mil pontos, deveria estar feliz por estar comprando, eu sou investidor. E eu deveria estar feliz e tentando comprar, né, fazendo um bom negócio, para quando estiver subindo, depois eventualmente vender. Né? Mas a psicologia, ela é complicado, é complexo, porque o cara que comprou lá 110 mil pontos, o cara que comprou 100 mil pontos, está vendo a 90. Está machucado também. Ele está machucado, e a gente entende isso. Mas acho que o nosso papel de profissional é de mostrar que, cara, assim que teoricamente se cai para 90, se cai para 80, é bom, porque é aí que é criada a oportunidade. Perfeito. A oportunidade está nesses momentos. Eu sei que às vezes emocionalmente não é tão fácil assim de dizer, tu vê teu patrimônio caindo e o cara vem aqui te ligando dizendo que agora é a oportunidade. Quer dizer, mas era a oportunidade quando eu comprei a 110, agora a oportunidade é 100, e se for 80? Essa é a beleza também da renda variável, né? Eu acho que tá aí acho que o Warren Buffett tem aquela frase muito boa eu não lembro exatamente a frase, dos pacientes, como é que é o mercado? O mercado, ele tira dos impacientes e entrega para os pacientes. Basicamente isso, o conceito e no fim do dia, perfeito, me corrige nas frases que eu não sou bom da memória aqui. E a parte interessante desse jogo é que, se a gente parar para pensar, a gente já viu isso acontecendo várias vezes. Sim. Tem exemplos na história. Não vou dizer que a história vai se repetir. A gente viu coisas inacreditáveis há alguns anos atrás, como o petróleo chegou a ficar negativo, uma coisa absurda. Os juros ficaram negativos no mundo. Chegou um momento a ter 15 trilhões de dólares aplicados a juros negativos no mundo. É algo nunca antes pensado, nunca antes visto. Mas dito isso, existe uma lógica aí do comportamento humano, dos preços, que ela tende a se repetir no longo prazo. E de novo, quando ninguém quer ouvir de bolsa, provavelmente é a melhor hora de comprar, e quando todo mundo está falando, provavelmente é a hora de vender, né? E agora a gente está passando por, acho que esse momento aí de ninguém está querendo muito comprar ou está ouvindo falar. Né? A gente fez até um evento e uma live com o Thiago Reis que o título da live era Compre ao som dos trovões e venda aí ao som dos violinos. Não sei se era exatamente essas palavras, mas o conceito, como eu comentei, era basicamente esse. Momento mais turbulento de mercado, a gente fez uma atualização agora, eu mais a Isa, falando sobre essa questão de recessão, de juros nos Estados Unidos, Europa, falamos um pouco sobre China e principalmente os cases políticos de Brasil. Então, geralmente, isso gera um desconforto no investidor, mas eventualmente também é uma oportunidade. Eu sempre falo, né, fica uma ressalva aqui, não é porque a gente vai entrar em uma loja e está tudo em promoção que a gente vai colocar tudo no carrinho. Tem que avaliar se de fato faz sentido ou não. Mas também é uma oportunidade interessante de fazer uma posição, né, de conseguir de fato aproveitar aí uma ascensão quando isso acontecer e estar bem posicionado. 5. E quando a gente fala sobre isso, tem uma métrica, né, não entrando de uma forma muito técnica, mas trazendo um pouco um racional, que é o que a gente fala sobre o PL da Bolsa, né? Então essa relação de preço-lucro. Quando a gente olha hoje para o PL, está num patamar mais baixo da história, mais baixo até do que propriamente o momento mais crítico da pandemia. Né? E quando a gente traz para o nosso investidor, se tivesse a oportunidade de comprar Bolsa em março de 2020, compraria Bolsa? Obviamente ele sabe o resultado. Compraria. Perfeito. Né? Bolsa bateu quase 100% de alta, né? O índice, no caso. Hoje eu te pergunto, qual que é a tua visão em relação a isso? Né? Uhum. Acho que sempre é legal fazer o disclaimer, né, que os indicadores, eles analisados de uma forma só, eles são superficiais, né? Então acho que são muitas coisas, são muitas dinâmicas que existem que fazem a composição da avaliação do que está caro, o que está barato, né?
Dito isso, numa simplificação do PL, o PL que é o preço-lucro que a gente fala, né? E existem duas coisas nesse PL. Ou tu expande o múltiplo, por exemplo, a bolsa está tradeada 6 vezes o lucro. Ou o múltiplo expande, como em várias vezes na história, vai a 8, vai a 10, vai a 12. Ou fica em 6 vezes o PL e o lucro das empresas aumenta. Então são as duas formas de a gente ter um crescimento aí, né? E o que acontece hoje, na verdade, nesses momentos onde o PL está perto das mínimas históricas, enfim, está baixo, claro, é uma projeção de lucros menores e, de certa forma, tudo que a gente sabe é um pessimismo com a economia, né? De novo, sempre correndo o risco da simplificação, mas tentando trazer algo extremamente complexo de um jeito mais simples. Puta, a gente já viu isso várias vezes na história, assim, tipo, é difícil de errar, tá? Tem coisa muito boa, muito barata. Tem coisa muito boa, muito barata. É garantia que isso vai acontecer? Óbvio que não, a gente não pode, tem todos os disclaimers, mas, cara, assim, pô, E tem algo que é interessante de falar. Nas crises, as empresas que estão na Bolsa, a gente sempre fala isso, que as empresas que estão na Bolsa, teoricamente, são as empresas vencedoras, né? Não é um reflexo do PIB do país. Sim. São as melhores empresas. O banco, pô, é o Itaú, é o Bradesco, a Petrobras, a Vale, enfim. São empresas muito grandes, com mais governança, com mais acesso a capital, com profissionais excelentes. E eles tendem, no final de crises, ficarem ainda maiores e ainda melhores. Né? Porque no mercado pujante, isso é legal trazer. Novas empresas, novas startups, mercado pujante, muita coisa acontecendo. No mercado difícil, é muito difícil para se criarem novos negócios, para o cara pequeno e médio, exatamente, tão grande no fim do dia, que são esses caras que estão na Bolsa, eles acabam sendo mais fortes das crises. Claro, se não quebrarem, eventualmente, enfim, pode acontecer. Claro. Mas eles tendem a ter um benefício com isso tudo a médio e longo prazo. Até porque a gente está vendo agora, né, com vários exemplos nas empresas em estágios iniciais tendem a ter maior dificuldade até de captar recurso, de se manter, né, de poder se alavancar ou expandir nesses momentos que a gente vê juros rampando no mundo como um todo, né? O Brasil ainda tem ali, quando a gente vai falar de bolsa, a gente não pode esquecer do investidor gringo, que de fato faz peso na nossa bolsa, mas o Brasil ainda é tido como um investimento especulativo, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, mas sim, olhar com um histórico que de fato a gente tem uma boa janela de entrada, apesar de todos os pormenores que a gente comentou, como política, inflação, juros. Não, e a gente falando de juros, né? Tem uma brincadeira, independente se está certo, independente se está errado, os juros tem que cair. A gente brinca que tem que cair no final do ano, né? Por um motivo ou por outro. Essa inflação vai ceder, essa atividade econômica vai desacelerar, é por pressão do governo, não vamos entrar em detalhes aqui, mas assim, o juro tende a cair. E assim, qualquer gráfico de correlação a gente vê juros para cima, bolsa para baixo, juros para baixo, bolsa para cima. Enfim, e no fim do dia a gente entende que o juros chegou num patamar muito alto. Começa a ter novos dados aí de aumento de recuperação judicial das empresas, enfim, de crise. E é uma questão de tempo para a inflação, de certa forma, ceder e os juros caírem. Ou, de novo, né? Pode não ser por esse caso, mas pode ser por pressão política ou pode ser por qualquer outra coisa. Mas é difícil imaginar um cenário onde os juros não caem esse ano e depois no ano seguinte. Né? Subsequente. Então, subsequente, perfeito. Perfeito. Bom, vamos acompanhar os próximos capítulos da Bolsa para fechar esse bate-papo muito prazeroso que a gente teve. Queria te perguntar, a gente teve todo esse histórico teu junto à XP, com a criação da Avel, trazendo pessoas espetaculares para embarcar contigo junto nesse sonho grande, como a gente fala, né, usando até as próprias palavras do Benchimol. Quais são os próximos passos da Avel na tua visão e qual é a tua projeção de futuro? Pergunta complexa. Boa pergunta. Esse é o problema quando o cara não se prepara para um negócio, né, para uma reunião, digamos assim, né? Vamos lá. Pensa que a gente começou em 2019, meia dúzia de pessoas, sei lá eu quantas. Hoje a gente está com quase 500, né? Acho que mais de 20 mil clientes, mais de 8 bilhões de custódia. E se tu perguntasse em 2019, acho que a gente não diria que a gente estaríamos aqui com esse tamanho em 2023, depois de 4 anos. Qual é a frase do Romero que tu comentou comigo nos bastidores aqui? Como é que era? Se tinha algo para dar errado. Se tinha algo para dar errado, tudo, né? Então, enfim,
E agora a gente olhar para frente, assim, como é difícil fazer essa futurologia, né? Esse exercício. Mas, obviamente, a gente não quer parar aqui, isso é só o princípio, isso é só o começo, a gente entende que tem um espaço gigantesco aí no mercado de capitais para crescer e é muito legal hoje a gente só está, por exemplo, no Rio Grande do Sul, provavelmente a gente vai ter filiais pelo Brasil. Legal. Não sei se é São Paulo, não sei se para onde a gente vai, enfim. Pode ser o mercado financeiro, aí acho que como outros modelos de negócio, também permite a verticalização de algumas coisas, de alguns pontos. Ou a gente trabalha na área de relacionamento com os nossos clientes, pessoas físicas, agora a gente está trabalhando muito mais com PJ, enfim, o mix de produtos também deve aumentar, né? Quem sabe no futuro a gente vai estar falando de criptomoedas e vai ser a maior parte dos investimentos das pessoas. Sim. Então eu estou me reservando a não especular qual vai ser o produto ou o formato que a gente vai estar trabalhando daqui a alguns anos, mas que sim, o nosso crescimento deve acelerar. Acho que o mais difícil de tudo é tirar algo da inércia. Graças a Deus. Começar a acelerar, exatamente. E as pessoas, enfim, não tinha nem projeto para mostrar. E a gente brinca, quando as pessoas entravam aqui, a gente não tinha nem o que mostrar. Hoje tem uma estrutura, tem várias áreas, a empresa tem mecanismos, tem exemplos, esquema de liderança, modelo de negócio, processos e fluxos já desenhados, então está muito mais fácil para começar hoje do que era antes. A gente brinca que era tudo mato, né? E de fato, eu até fiz agora essa referência ao Benchmark, que ele fala muito sobre o sonho grande, mas o sonho grande no início era, na verdade, a venda de um sonho, né? Algo que não era concreto, era literalmente um projeto. E que foi abraçado com muito carinho e muita dedicação. E é bacana porque eu acho que são estágios, né? A gente não tinha nada, a gente tinha que vender um sonho, né? Só que agora, como tu já tem uma estrutura, tu tem que vender algo ainda maior, né? A gente brinca vender, mas é o que a gente acredita, é o que a gente pensa. A gente está aqui para crescer, para ajudar o brasileiro a investir melhor. A gente entende que quando a gente brinca, a gente faz as coisas, de trabalhar mais, de se qualificar mais. Isso tudo é para ajudar a investir. E é muito legal quando a gente sente isso na pele. Eu acho que no Nubank foi tem aquela expressão, né, que o fundador do Nubank, ele foi tentar abrir ele é gringo, foi tentar abrir a conta no país, a conta bancária, e era muito burocrático. Enfim, acabou tendo o Nubank. E a nossa própria experiência de investir, mas tu quer falar com alguém, tu quer entender, tu quer perguntar. E eu acho que isso está cada vez melhor. Eu acho que no passado a gente queria alguém para nos dar as respostas mágicas. Acho que o mercado amadureceu muito em termos de educação. Sabe que ninguém tem resposta mágica. Mas as orientações do profissional que já viu muitas coisas acontecendo, traz essa experiência, é super legal aí. Então, esperamos aí um crescimento muito grande para os próximos anos. A gente brinca que a gente tem o desafio de fazer em 12 meses, fazer uma Avel inteira, o que a gente fez em 4 anos. E, enfim, isso são cenas para os próximos capítulos. Vamos conseguir, sem dúvida. Senhoras e senhores, hoje eu tive o privilégio, a honra de conversar com o nosso CEO, o nosso fundador, o homem que criou todo esse sonho, essa estrutura, Marcelo Cincão. Cincão, privilégio de conversar contigo. Que seja a primeira de muitas vindas tuas aqui ao nosso estúdio, e foi literalmente uma aula. Obrigado a todo mundo aí. Casão, grande figura, nosso crossfiteiro. Pode me pagar um almoço agora depois dessa daí. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.